noite, queridos, e a paz seja com todos, sejam todos bem-vindos, mais uma transmissão aqui para vocês ao vivo. Igreja Evangélica Subimos com Jesus desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clauiquel. Seja bem-vinda, Sandrinha, seja bem-vindo, Rodrigo Sato, seja bem-vindo, Samuel Klein, seja bem-vindo, Igreja Subimos com Jesus e todos que conosco têm caminhado nessa jornada de fé, nessa jornada de paz. Seja bem-vindo, Pastor Mário Sato, mais uma vez aqui juntinho. E aí, como vocês estão? Tudo abençoado? Espero que sim, né, gente? Porque Deus tem comandado a nossa vida. E eu não tô vendo que tá chegando aí, tá ruimzinho aqui a internet, mas estamos juntinho, né? Isso que é importante. Paz, Bruninho. Glória a Deus. Todos na luta, todos nos desafios do dia a dia. E o nosso final de semana foi maravilhoso, né, gente? A presença de Deus foi incrível, arrebatadora. E todos estavam ali com o mesmo coração, o mesmo desejo, uma mesma vontade de servir a Deus. E isso fez toda e completa diferença, né? Todo mundo se doou muito e eu fiquei muito feliz, tanto no sábado, quanto no domingo, quanto nos grupos, tudo estava abençoado. Paz, Simone Ravaiani, oh, glória a Deus. E engraçado que, gente, quando a gente vai assistir os pedacinhos dos vídeos, eu não acho a mesma coisa do que eu achei lá na hora, sabe? Por exemplo, os grupos cantando, eu achei tão bonito lá na hora, eu senti tanta presença de Deus. Na hora dos vídeos mesmo, não faz assim, não dá pra filmar a graça, né, gente, que a gente passou ali, a unção, é diferente, não sei, é diferente, os pedacinhos das mensagens, ainda prefiro ao vivo, sabe? Por isso é muito importante você participar na hora lá no culto, é diferente, gente, é bem diferente. A turminha lá da Germânia fizeram uma reunião bem gostosinha, bem leve, bem live, bem light, desculpa, passou depressa e tudo foi abençoado, foi muito lindo. E eu tô aqui refletindo em Deus o dia inteiro, gente, buscando a presença dele. É assim, não parece, mas eu sou humana, né? E eu me esvazio bastante, né? Eu me dou bastante, né? Uma coisa é você tá ajudando, outra coisa é você tá responsável. Então eu me doei muito, essa semana inteira, o final de semana inteira. E eu precisava muito, sabe, tirar um tempo, assim, umas horas sem ninguém, sem amigos, sem ovelhas, não é 100, né? Eram 100 ovelhas. Mas
para ouvir a voz de Deus mesmo, assim, respostas dentro do coração, poder fazer aquela entrega, né, muito forte para buscar orientação para os próximos passos. E não posso negar para vocês que cada situação que nós vivenciamos é muito saudade da pastora Clau, porque ela queria muito ver o rebanho dela sendo usado por Deus. Ela queria ver muito essa mudança, essa transformação na vida de muitos, né? E eu tô presenciando esse amadurecimento, essa consciência. E o mais gostoso que quem chega agora, tirando o Marcos, né? O Wagner Marcos e a Tamires, que eles, meu Deus, que gente legal. Mas é normal de quem vem chegando para nós não conseguir compreender por que a gente tem esse vínculo, esse amor, esse modo diferente de pensar, esse modo diferente de raciocinar. É incrível que ficou uma turma tão alicerçada no amor, tão alicerçada em Deus, e essa turma que ficou pós-morte da pastora Clau, filhos mesmo em Deus, legado lindo, né? Tem um amor assim, quem chega não entende. Por que gosta tanto da pastorinha? Porque só a pastorinha é elogiada. Porque a pastora Cláudia tá morta e tá falando nela. Gente, é incrível que não tem como a gente explicar o que a gente vivenciou, o que a gente vivencia, a profundidade do amor que Deus colocou no nosso coração, os propósitos, as dores que passamos juntos, as lágrimas que Deus enxugou através desse ministério. E as pessoas não conseguem entender, eles querem olhar a gente como um sistema, né? Aquele sistema religioso, e eles querem colocar que nós somos o quê? Essas igrejas lindas, grandes que cresceram, as igrejas tradicionais. Gente, nós somos diferentes e as pessoas vêm querendo nos moldar conforme os outros segmentos evangélicos. Não dá, gente. Nós tivemos um outro berço, uma outra criação. E somos de Deus, como dizia a pastora Clau. Na mão tem 5 dedos e o dedinho não deixa de estar na mão. E as pessoas querem, de toda e qualquer maneira, nos moldar a sermos iguais às outras denominações. Gente, eu não consigo me vender para ser igual às outras, eu não consigo. A gente pode ter um direcionamento parecido, porque o Espírito Santo é o mesmo. Nós podemos ter certas situações muito semelhantes, mas nós não somos iguais. E aí que tá a beleza, né, gente? Eu nem quero ser igual aos demais, porque parece que a gente imitar os outros, ser igual aos outros, ou pregar igual aos outros, falar igual aos outros, não tá na nossa índole. Outra coisa que eu percebo que no povo que ficou, eles são seguidores, mas ninguém quer o lugar do outro, ninguém quer sufocar o outro, ninguém quer destruir o outro. A gente tá ali se oferecendo, às vezes a gente até faz besteira, não vou negar, que a gente às vezes é meio tonto, né? Mas a gente faz querendo ver continuar. Nós não estamos aqui para apagar nenhuma história, nós estamos aqui para continuar as histórias, né? Continuar o legado, continuar o que nos foi ensinado. Eu não acredito que tantos anos que nós passamos, nós subimos com Jesus, foi em vão. Eu creio que foi para pessoas como nós, né? Os marginalizados, os deixados para trás, aqueles que eram improváveis no meio religioso. E somos nós, gente, somos nós. E Deus nos deu muito amor. É incrível. Não sei, talvez as outras pessoas até crescem porque foram criados na competição, no soca-soca, né? No querer o lugar do outro. Não sei. No maltrato. Eu não sei. Mas a nossa igreja, nós somos criados debaixo de um amor. De amor, gente. E quem deixou aquele espírito imundo entrar no coração, porque isso aconteceu até lá no céu, quanto mais aqui, né, gente? Que as pessoas começaram, tipo assim, né? Tipo Arão,
e Miriam e Arão, porque na verdade que foi Miriam que fermentou o coração de Arão, que começaram, por que a gente tem que escutar Moisés? Por que a gente tem que seguir Moisés? Ele é casado com uma coxita, ele é casado com uma mulher de outra etnia. Aí eles começaram lá, na verdade, vocês acham que eles tinham problema com a mulher ser coxita? De jeito nenhum, gente, eles tinham problema. Nossa, a turma gosta de passar em cima da luz aqui, os carros vêm com tudo em cima de mim aqui, gente. Deus me guarde. Gente à toa para dirigir. Vem contramão, vê a luz aqui, eles querem passar por cima, eu acho. Sangue de Cristo tem poder. Aí, gente, voltando, né? Então, eles começaram, porque ela é coxita, egípcia, vamos falar negra, né? É isso que dá a entender. Aí eles começaram a implicar com Moisés. Mas não era por isso, gente. Não era por isso. Eles achavam que eles tinham a mesma intensidade de comunhão com Deus que Moisés tinha. E não era. Aí Deus escutou, né? Deus escutou o que eles pensavam. Encheu Miriam de lepra. Por que Miriam, né? Porque ela foi a fermentadora da história, né? Moisés ainda muito manso, né? Que a palavra de Deus diz que ele era muito manso. Ainda ele pede perdão por Miriam e por Arão. E o Senhor até, porque ela ficou totalmente leprosa, aí o Senhor falou assim, não. Quando alguém é cuspido pelo seu próprio pai, nas nossas leis, a pessoa não tem que ficar tantos dias, acho que 40, não sei, dias fora do arraial, e ela vai ficar da mesma maneira, porque como assim, eu cuspi nela, né? Deus cuspiu nela. E aí a gente vê que isso existe até hoje, as pessoas que dizem, por quê, né? Por quê é divisório. E muitas pessoas que saíram da nossa igreja, que em algum momento foram incríveis, mas depois eles quiseram ser comuns, quiseram ser pessoas lamentosas e cheias de críticas, aí eles começaram com esse querer, né? Com esse, por quê? Por quê? Eu falo que tem certas igrejas que eles não fazem crentes, né? Eles fazem um exército de ignorantes. Misericórdia, né? Tudo tem que ser daquele jeito, travado por uma mente cauterizada na religião, uma mente cauterizada nos dogmas da igreja, nos métodos, no machismo da igreja, né? Muito machista. Você pode ver que eu não sou nem machista nem feminista e tenho colocado o homem de Deus a ter atitudes, a coragem. As pregações sempre vêm valorizando o varão dentro da igreja, o homem de Deus. Mas, gente, sem uma mentalidade machista, sem essa mentalidade machista. Então a gente pode perceber, eu falo sempre, gente, tem umas certas denominações que eu não gosto de falar nome, mas parece que cria ignorantes. E é o mínimo que a gente não pode ser ignorante na fé. E para não ser ignorante na fé, gente, tem que ter algo chamado intimidade com Deus. E a intimidade com Deus não é assim, eu estou fazendo certo, por isso que Deus é íntimo comigo. É o crer que há um chamado de Deus diferenciado, há um toque de Deus diferenciado para as nossas vidas. E eu até falo assim para o meu pessoal, nossa, que tanto as pessoas querem calar a boca de pessoas como eu, né? De pessoas como eu, porque tem tanta gente querendo calar a boca. Gente, tá faltando boca no mundo, tá faltando lavradores. Deixa eu ver aqui se eu postei. Tá faltando pessoas para o trabalho, para a seara. E as pessoas querendo calar, não, a gente tem que buscar mais do Espírito Santo, buscar do Senhor. Então, Juju, seja bem-vinda. Não sei, gente, eu não sei. Para mim, assim, conhecer Jesus, nós subimos com Jesus, para mim foi uma regalia muito grande. Ser criada, é bandeira de igreja. Tá, gente, não gosta do nosso modo, tá cheio de lugares para ir, né? O mundo é grande, cabe todo mundo. Mas eu vou falar a minha experiência, e como de muitos que estão comigo. Foi uma regalia participar do ministério louco do meu pai, do missionário Cabreira. Eu amava, não tudo que ele fazia, mas aquele jeito dele, maluco, de repente
fazer a vontade de Deus, e a minha mãe ali trabalhando junto. Mas eu não posso, o jeito dele também de ser uma pessoa íntegra sobre o financeiro, sobre doação, e o jeito incrível do pastorado da pastora Cláudia, amor, gente. Então eu me sinto assim privilegiada num tempo. Gente, eu nasci em 71. Hoje está se trazendo em pautas nas igrejas, que eu era uma crente bem atuante, tá? Eu escutava culto, não é igual as crianças de hoje que vai embora pra salinha. Eu era aquela que sentava no culto e assistia o culto, e ai quem me tirasse, eu não queria sair do culto. Há uma diferença muito grande. Eu tinha tédio de quem queria me tirar do culto. E raras vezes eu queria sair de um culto, raras vezes. Só quando o culto estava muito adulto mesmo, tal. Ou quando era para eu cuidar das crianças, para o missionário poder pregar em paz. Mas eu adorava, e eu escutava certas pautas que hoje, a gente escuta nos podcasts, a gente escuta nos pastores, mas na minha época, pastor nenhum falava de certos assuntos, sabe? Pastor nenhum falava de certas questões. Pastor nenhum falava, por exemplo, hoje nós temos o Cláudio Duarte aí falando, um fofo, falando de sexualidade, nós temos a pastora Sara Shiva, que é outra linda, falando de sexualidade, né? Até eu brinco, ainda bem que eu não sou a Sara Shiva, né, gente? Porque ela até beijo na boca não deixa. Ou ela propõe a não fazer, fala melhor. Então hoje tem muita gente boa aí, gente legal, que fala bonito, fala gostoso de ouvir, fala certo, e cada um no seu modozinho de falar. Mas naquele tempo o pastor não falava de sexualidade, gente, não falava de sexo. E na mesa com os meus pais, quantos aprenderam, desculpa falar, o que era um ciclo menstrual? As pessoas quando chegavam na igreja não sabiam, homens e mulheres adultos não sabiam o que era um ciclo menstrual, mas sabia trocar de marido e mulher, queria namorar, queria ter vida sexual, pessoas que não tinha uma conversa dentro de casa, ia para o mundo aprender. Então os meus pais eram aqueles pais que explicavam, isso é aquilo, não é desse jeito. E não tinha isso, não existia isso na época, gente, sabe? Na época, ou era marica ou era sapata, né? Não existia esse cuidado com uma pessoa que havia passado por um trauma, por uma questão interna. E a pastora Clau trazia tudo isso pelo Espírito Santo, gente, sem julgamento, porque na época qualquer tipo de pecado é descoberto numa igreja. Pecado todo mundo tem, né, gente? Fala sério. Era colocado no tal do gancho, a pessoa era olhada suja, era mal comentada. E a pastora Cláudia sempre com aquele jeitinho, pura, santificada no Senhor, que era algo absurdo. Eu tô falando o que eu via, tá, gente? Então eu tô contando o que eu participava. E ela com aquela compreensão, a compreensão dela fazia as pessoas saírem da idolatria, saírem da prostituição, saírem da vida promíscua, da vida errada sexual. Era incrível, gente. Era incrível, incrível, incrível o agir de Deus. Então, eu hoje olho assim para as pessoas falando como se fosse algo tão moderno, e na nossa igreja já tinha. Outra coisa, né? Bateria. Eu lembro que na igreja do meu avô tinha uma bateria. E aí a minha mãe foi lá e comprou a bateria do meu avô que estava vendendo na igreja dele e trouxe para a igreja. Eu tinha 1 ano e meio, 2 anos. Eu lembro tudinho. Eu tenho uma memória incrível, gente, né? Para ontem, para hoje e para amanhã também, quase. Aí, eu tinha 1 ano e meio, 2 anos, a minha mãe, acho que nem um pouco antes de eu nascer já, ela já se metia de fazer todas as coisas da igreja e tal. Mas o que eu lembro, tá? Vou falar o que eu lembro. E foi na igreja da Cidade Dutra. Eu pitoquinha, assim, bem pitoquinha. E era uma roupinha só. Essas pitoquinhas de hoje tem tudo quanto é roupa. Nós tínhamos uma roupinha só, né, gente? As pitoquinhas da igreja. E eu lembro a minha mãe, ela só tinha uma roupa também. Por isso que eu ia falar, aquela sainha curta, ela não tinha... Ela ia engordando dentro da sainha, as perninhas grossas, e a sainha encolhendo, sabe, gente? Porque não tinha outra, não é essa assim, eu tô me exibindo. Ela não tinha mesmo, não
não tinha quem doasse, não tinha quem desse, não tinha quem desse dinheiro para comprar, ela não tinha. E ela comprou a bateria da igreja, e ela sentava lá sem saber tocar um tambor, nunca tinha tocado um tambor. Ela foi a primeira baterista da Subimos com Jesus, e tocava, e não tinha um jovem na igreja, não tinha ninguém na igreja assim, que tocasse. E ela tocando, foi chegando gente de banda, foi chegando gente que tocava na noite, foi chegando gente que tocava e aceitando Jesus, e ela saiu da bateria, deixou para quem tocava, aí ela também arranhava o violãozinho, ela deixava para quem conseguia tocar, e é isso que eu aprendi, sabe, gente, essa determinação, essa força, gente, era muito forte, sabe, e era tão assim, era tão inocente todo mundo, que eu lembro uma vez meu pai chorando, que era a banda que a minha mãe criou era enorme. Meu pai, como não tocava nada, ela pôs tocando castanhola. E tem até uma foto, quem não sabia tocar nada, tocava maraca. Era o jeitinho deles agirem. E colocava todo mundo, quem sabia, quem não sabia. E de repente, deu 12 de outubro, sempre foi festejado o aniversário da igreja. E 12 de outubro, um aniversário da igreja. Todos os jovens da minha mãe tinham ido embora, não estava lá. E por quê? Eles nem tinham entendido direito, porque era inicinho, um era batizado, outro não. Tinha ido tudo, gente, pra Aparecida do Norte. Eu lembro meu pai xingando, chorando. E a minha mãe falava, tá vendo? Tem que fazer batismo, tá vendo? Tem que pregar, não é só cura, tem que pregar a palavra, tem que pregar contra a idolatria, mas não como pregasse, né, gente? Mas isso foi mudando, essas pessoas foram se convertendo, não tinha essa facilidade de ter ido, a minha mãe ia compondo junto com eles, e olha que lindo, gente, e queira ou não queira, a Subimos com Jesus traz essa raiz, essa identidade de amor, um colocando o outro, um dando espaço para o outro, um ajudando o outro, sem querer pisar em ninguém. É a nossa base. Então, quem está debaixo da base, da nossa base, é essa. E aí as pessoas ficam assim, aí o que a gente vai fazer? A gente tem que passar esse amor e parar de querer parecer com os outros, parar de querer ser igual aos outros, aos demais. A gente tem que continuar lutando para ganhar almas. A gente tem que entender que nós não somos a Quadrangular, nós não somos a Assembleia de Deus, nós não somos a Deus é Amor, nós não somos, gente, deixa bem claro, tá? Nós não somos nenhuma dessas igrejas, nós não somos a Renascer, nós não somos nenhuma da igreja de Parede Preta, nós não somos presbiteriano batista, todas são de Deus, mas nós não somos, nós Subimos com Jesus, nós temos a nossa identidade, nós temos as nossas características, nós temos uma unção diferenciada de sobrevivência, de teimosia para levar a obra, de simplicidade, de não se misturar com o mercado desse mundo, de ter uma fé pura, autêntica, é quase, né, eu falo que a gente é quase aqueles dos Estados Unidos, põe aí o nome, Simone Havaiani, o nome daqueles que nos Estados Unidos não tem eletricidade, não anda de carroça, nós somos quase isso daí, gente. Mas não que nós sejamos preconceituosos de maneira alguma. A gente não tem preconceito, a gente ama todos, temos características semelhantes em alguns pontos, bastante, de várias denominações, mas, gente, nós somos a gente. E por que nós vamos perder a identidade para ir atrás de moda, para ir atrás de métodos, dogmas criados por pessoas ou por Deus mesmo para aquele momento, para aquela tribo? Olha, nós somos nós, né? A gente é a gente, nós somos nós e nós não queremos ser os outros, não. A gente quer ser a gente mesmo. A gente... Outra coisa, pessoal. Hoje em dia, nos batismos nas águas que a gente assiste, é aquela gritaria, é aquela festa, é tambor. Quando nós começamos isso, não tinha uma igreja que eu lembro que fazia dessa maneira, tá? Não tinha. Cantavam os hinos da harpa lá, na beira da represa, era como um funeral mesmo, sabe? Era funeral. E na nossa igreja, sempre foi tamborim, sempre foi alegria, júbilo, festa e batismo nas águas. E até hoje é doloroso para mim, gente, fazer um batismo nas águas, porque era o que a minha mãe mais amava em fazer. E foi o último trabalho dela presencial, foi o batismo nas águas.
E é muito doloroso, gente, é muito doloroso. Mas mesmo assim, a festividade, a alegria toma conta do meu coração, do coração do Tiago, do Daniel que está lá dentro e de toda a igreja. Vi que a Stephanie tá aí, beijos pro Yuri. Beijos, Yuri. Deus abençoe você. A garra do Yuri, gente. A garra do Yuri não encontra em qualquer lugar, não. Gente, o menininho criado, subimos com Jesus, né? Como ele é raiz. Ele é raiz da igreja. É incrível, a mãezinha dele, o pai, eles são bem raiz, subimos com Jesus. É muito lindo isso, gente. É muito lindo. Ninguém colocou o nome aí pra mim, né? Ninguém colocou o nome daqueles nos Estados Unidos, que eles andam de carroça, não tem energia elétrica. Ninguém soube colocar, né? Sandra, você sabe o nome aí, coloca aí. João, é muito lindo. Então quem chega agora, eles tentam entender. E eu hoje fui pedir para Deus capacidade, pra gente passar assim, ó, igual foi passado pra Tamires, pro Marcos, queira não queira, a Val, né, as ovelhinhas lá da Ju, esse impacto que eles entraram já nesse embalo de amor, nesse mesmo contexto, né? É incrível, eles entraram sem esse questionamento que os outros têm, eles entraram purinhos, é uma coisa fofa, linda, parece que eles nasceram desde sempre, nós subimos com Jesus. Eu quero essa capacidade de nós comunicarmos esse amor, não é que a gente quer mudar ninguém, tá? Cada um vem com o seu formatinho, cada um vem com sua personalidade, com o seu jeitinho, mas para que eles possam entender por que tamanho amor, por que tamanho união, o que é isso que nos une tanto, que nem nós sabemos explicar, o que é isso que a gente está sempre pronta a servir, o que é isso que a gente está sempre de braços abertos, no que a gente está baseado em não querer nunca nada que é do outro, né? A gente só quer ver o outro melhor do que a gente. Isso tem que espalhar, gente. Isso tem que pegar, isso tem que tomar conta, como dizia minha mãe, tem que contagiar os outros corações. Para que a Michi, isso mesmo, Augusta, a Michi, Simone, os pioneiros. Aí diz a nossa idade, né, Simone? O filme dos pioneiros, aí mostra a nossa idade. É as Amiches. Amishi. É isso mesmo. Stephanie, eu lembro que quando o Marcos foi pela primeira vez, ele me disse, lá é diferente, realmente é. Tá vendo? Marquinhos, ele entrou assim também, olha que coisa linda. Que coisa linda, gente. E vai continuar esse amor entre nós. Vai, gente. As menininhas que são tão novinhas na igreja, né? Estão vindo agora, do grupo da Simone, da geração escolhida, né, da Ju, e elas, nas primeiras apresentações, assim, elas olhavam uma brava para outra, né, ontem eu já tava ali olhando e sorrindo, já, a marca do sorriso, do amor, da tolerância, se o outro errou, hoje foi você, amanhã vai ser eu, pode ser eu, né, e, aquela compreensão, não tem que cantar certo, tá, tem que cantar certo, mas tem que cantar com amor, tem que cantar com coração, com unidade. Você acha que para Deus interessa se o acorde tá certo ou se os filhos deles estão se dando bem no altar? Você acha que para Deus interessa se errou um acorde, se as minhas garotas erraram um acorde? Se errou uma estrofe, se entrou errado, para Deus interessa? Para Deus interessa aquela união de um sustentando o outro ali, de um ajudando o outro, de um querendo ver o outro vencer com Cristo, a humildade, a tranquilidade, a paciência, a bondade. Gente, tudo isso conta, viu? Tudo isso é o que conta, né? E tá fazendo tudo para a honra e para a glória de Deus. Para os homens a gente tem que pôr os acordes certos, para Deus a gente tem que pôr o coração certo, não é verdade? Aí, elas vão de coração. É a transformação, já estão sendo tocados por esse agir de Deus, por esse mover de Deus. E se você já foi da Subimos com Jesus, está desigrejado, porque foi para lá e para cá,
e tentou adaptar-se a toda aquela situação e não conseguiu, porque não volta, né? Tem que voltar para casa do Pai. Nadima, verdade, pastora, é o verdadeiro amor de Deus. Olha, gente, como Deus é lindo, como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso, como Deus é incrível. Não há competição pelo altar, não há competição pelo lugar. Deus é maravilhoso. Ontem foi leve, muito leve mesmo, Simone. Ontem foi leve, foi uma unção do início ao final na Igreja do Recanto. Agora, gente, eu estou em alerta para uma coisa. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É a frase. Eu sei que era para ter levantado também com aquela frase assim, para ele, por ele, para a honra e glória dele. Eu sei disso. Mas, gente, hoje me pegou feio aquele shalom, né? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Então eu vou dar um exemplo que talvez vai servir para a tua casa, a tua vida. O Yuri, muito usado por Deus, né? Como ele tinha esquecido no meu carro as baquetas e eu tive que tirar do carro essa semana, então ele procurava umas baquetas lá desesperado, tadinho, para todo lugar, uma responsabilidade. E olha que interessante, ele ama eu de paixão, ele ama as pessoas, educadérrimo, muito educado. Mas ele sempre, oi pastora, tudo bem? Ele, pastora, as minhas baquetas. Então, isso é coisa de característica de guerreiro, gente. Eu falo, me emociono, mas um detalhe tão simples, tá? Tão simples, que pra família pode ser uma malcriação, pros dodói da vida pode ser uma malcriação. Quando ele veio como um Davizinho diante de mim, falando, pastora, as minhas baquetas. Ele não me deu paz, ele não me deu bom dia, boa tarde, não me abraçou nada. Minhas baquetas. Ali o meu coração se apaixonou mais ainda pela alma do Yuri. Porque eu vi um guerreiro. Um guerreiro, ele não se preocupa com a boa tarde, boa noite, abraço, agradar, mimimi, mimimi, mimimi. Um guerreiro, ele se preocupa com a espada. Um guerreiro, ele se preocupa com as armas dele. Um guerreiro, ele fica ali buscando as armas onde está. Ele tem uma função e a função dele ia ser debilitada por falta de armas. Ah, pastora, por que ele não viu antes? Gente, ele confiou que estava em algum carro, que estava em algum lugar, porque ele tem o costuminho de deixar. Normal, ele é uma criancinha de 10 anos, acho que nem isso, né? 9, 10 anos. Então ele é uma criança, gente. E com aquele grau de responsabilidade. Então quando ele chegou para mim assim, pastora, minhas baquetas. Eu não vi uma criança, gente, eu vi um soldado. Eu vi uma pessoa que não se deixa levar, ele é mesmo, o Stefano, orgulho. Eu vi uma pessoa treinada desde que nasceu para ser soldado, uma pessoa que nasceu com DNA de soldado de Cristo. 10 anos, isso mesmo. E nasceu para guerrear. Então quando você está numa guerra, não tem como ficar assim, passando a mão na cabeça dos outros. E olha que ele é um garoto que agrada todas as criancinhas. Ele é um verdadeiro pastorzinho, agradando e dando atenção. Mas, gente, tem que aprender que quem é de guerra é de guerra. Não dá tempo. Às vezes você tá na guerra, que nem ontem tive que correr pro banheiro, né, gente? Porque eu ia pra guerra lá na frente, não dava pra ir sem ir no banheiro. Mas nisso eu fui procurar uma baqueta, porque ele sempre é usado por Deus. Eu fui lá em cima, ele falou, pastor, eu já procurei com a minha mãe e meu pai, não tem nada lá em cima, já peguei a colher de pau, porque eu vou tocar com uma colher de pau. E foi o que ele fez. Mas chegando lá em cima, eu vi que tava tudo quebrado, tudo faltando, tudo fora do lugar. E enquanto estava bem lindo o trabalho da Simone Ravaiani e a Juliana fazendo lá com os adolescentes, eu fui guardando as coisas, eu fui colocando no lugar, eu fui arrastando um saco de brinquedo num escritório, um saco de brinquedo velho no escritório, coisa jogada do outro lado, isso que a Michelle falou que já tinha ido antes, e a cozinha, as coisas da ceia junto com as outras coisas, e eu só por dentro remoía, falava, Jesus, tudo fora do lugar, tudo fora do lugar. Por que isso, pastora? Porque, gente, não há prosperidade aonde tá tudo quebrado, tudo faltando e fora do lugar. Não há prosperidade aonde não há ordem, não há crescimento. Quando eu cheguei lá em cima, eu terminou o trabalho do grupo assim, eu tava falando alto, gente,
Então fica uma dica. Tirou do lugar, põe no mesmo lugar. Tá quebrado? Pergunta para quem é responsável. Conserta ou joga? Aí eu vi o Rodolfo consertando uma cadeira lá no fim. Parabéns. É isso, sabe? Ele sabe colocar uma araminha, a cadeira estava quebrada. Essas coisas fazem a diferença, gente. Você fala assim, põe os copos de água lá em cima, né? Aí as pessoas vão tudo, põe num lugar, põe no outro. Tá ali a caixinha para pôr o copo de água, para pôr as coisas. Pastor, isso é sistemático? Não, isso é ter prosperidade, sabe? Isso é ser próspero. Um lugar onde as pessoas têm a mente desorganizada, que não sabem onde está a roupa suja, a roupa limpa, é miséria, gente. Um lugar onde a louça está jogada por dias, meses. O Djalma faz todo o trabalho a mais do que ele tem que fazer. Nenhum ser humano consegue vencer 20, 30 tirando do lugar. É o quartinho da limpeza, tudo bagunçado. Daí eu chego na Germânia, a Sandra luta, mas eu chego, tá cheio de coisa velha, cheio de coisa assim. Gente, eu passei o culto inteiro brigando com coisa velha e fedida. E só calculando. Esse daqui não serve mais para igreja, coisa de quarto, vai para outra casa. Esse tapete não é mais da igreja, vai para outra casa. Esse aqui, e eu fui calculando. E olha como foi importante. Aí nós estávamos tudo conversando no final do culto, trabalho mesmo de ministério, obreiros, não é conversa furada de quem tem história para contar, não. Eu estava fazendo um trabalho mesmo ali, que todo mundo acha que eu converso. Gente, eu trabalho, tá? Eu não converso, eu trabalho, porque eu nem gosto de conversar furada, é trabalho. Então as pessoas, quando tá junto comigo, acho que pode ter um monte de opinião também, que é conversa furada, né? Ah, também tem uma história. Não, ali é trabalho, eu tô direcionando ovelhas, eu tô dando orientação financeira, orientação familiar para as ovelhas. Eu não tô conversando por conversar, gente, né? E ali foi lindo lá no fundo. Daí eu falei, olha, gente, para vocês terem uma ideia, eu tava falando em outro sentido, puxei o saco de brinquedos velho que ia ser levado pro bazar da igreja. E fui tirando. Que eu falei assim, até falei com a Irislene, sabe? Tá dando pra calcular o meu raciocínio? Não tem mais como dar coisas aos pobres. Olha o saco de brinquedos que eu ganhei lá do recanto das casas das pessoas mais pobres da igreja. De pessoas que a gente ajuda financeiramente. E quando eu fui tirando, gente, era uma boneca bonita atrás da outra. Era carrinho, bicicleta da Barbie. Bicicletinha, bonecas, carecas. E ali, ai gente, eu parecia a pastora Clau. Eu fui tirando e fui quase chorando. Falei assim, olha quanta boneca bonita, olha quanta coisa bonita. Sabe, nada mais tem valor. O lixo com luxo. Você dá, as pessoas jogam fora. E nisso, eu fui tirando e todo mundo foi tirando as bonequinhas daquele sacão de lixo de 100 litros. E de repente, eu peguei um cesto que estava lá, que já era para eliminar, e fomos colocando um monte de brinquedo, de boneca, e ficou o quarto das crianças da Germânia, gente, ficou lindo, com bichinho de pelúcia, com bonecas, com carrinho, com coisa para montar, porque tudo aquilo que era para ser lixo, sabe Ju, Simone, que eu fui arrastando nervosa, que estava lá jogado num canto da igreja fazia tempo, que eu nem sabia que estava lá, que ninguém tinha tomado uma decisão. Gente, na minha mão ali, em poucos minutos, enquanto eu ensinava, virou tesouro, virou ouro, virou bênção. O quarto ficou bonito, a Michelle, o Samuel, a Sandra estava comigo, o Augusto, a turminha da Germânia, tá aí para provar. Ficou muito bonito o quartinho, ficou gostoso. A Nadima, todos brincamos lindos, a Nadima estava junto. Ali foi a prova do que eu estava pregando para eles, no quintal da igreja. Porque, gente, eu não converso por conversar. Eu não tenho a vaidade de querer contar a história. Eu faço para a glória de Deus. Eu faço para ver vidas transformadas. Eu faço para ver pessoas prósperas. Abençoado é o meu trabalho. Não parece, mas eu trabalho o tempo inteiro por vidas. E ali foi uma benção. Ficou muito bonito, né, gente? Ficou, né, Sandrinha? Muito lindo. Mas estou falando isso porque na tua casa deve estar alguma coisa quebrada, alguma coisa fora do lugar e alguma coisa faltando.
E é shalom, gente. Tem que estar tudo organizado. Isso é prosperidade, isso é paz numa casa. Isso é paz numa casa. Então, olha para a tua vida agora. Ai, acho que eu já vou correr para minha casa, ver mais o que tá lá fora do lugar, tá? E vou ver o que tá faltando fora do lugar. Eu sei que nós estamos na campanha da família, gente, mas esse negócio de cada um jogar a toalha aonde acha melhor, não é legal. Minha mãe conhecia um homem que não ia prosperar de longe, tá? Minha mãe conhecia um homem que não ia prosperar de longe. Sapato, tá? Você conhece um homem pelo sapato, ele pode ser velhinho, furado na sola, gente, mas ele tá limpinho por cima, tá? Outra coisa que minha mãe conhecia um homem que ia ser próspero, tô falando homem mesmo, tá? Porque essa parte é masculina mesmo, ia ser próspero na hora, quando o homem não deixa moedinha jogada pra tudo quanto é cantinho, sabe? Troquinho pra lá, moedinha pra cá, dinheirinho jogado pra cá, homem que não deixa os seus pertences jogados, ele é próspero. É um homem próspero, gente. Ai, beber aqui vai ficar mal, né? É um homem próspero. Então tem situações que é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É assim que funciona. Não é, eu não tenho certas coisas na minha casa. Gente, tem casa que é abarrotada de sujeira. Mas não é o ter, é o ser. É o ser, sabe? Às vezes a pessoa tem um terreno lindo, cheio de sujeira. Cheio. Tô falando isso porque se eu deixar a igreja fica assim. Eu tô com um terreno da igreja que, enquanto eu não tirar a sujeira de cima dele, lá no interior eu não vou sossegar. Não vou sossegar, gente. Não é melhor um chão batido? A minha mãe sempre brincava. Gente, eu aprendi com mineiro varrer o chão de terra. E ela varria mesmo, gente. Minha mãe varria o chão de terra. É isso mesmo, Juliana? Mineiro, ele varre o chão de terra? Escreve aí pra mim. Pelo menos o mineiro antigo, ele varria o chão de terra. Não é o que tem, o que não tem, gente. É a organização mental. E uma pessoa organizada, ela não perde tempo tentando organizar a vida dos outros. Uma pessoa que ela consegue se organizar, ela não perde tempo fofocando a vida dos outros, ela não perde tempo maltratando a vida dos outros. Olha, toda vez que eu tava casada ainda, né? Sabiam quando a coisa tinha chegado aqui, sabe? No topo da minha paciência. Quando a coisa tinha chegado no topo da minha paciência, o que eu ia fazer? Eu ia arrumar o guarda-roupa. Eu arrumava tudo, tirava o que estava estragado, errado. Eu arrumava o guarda-roupa, gente. Ainda arrumo, lógico. Só que agora eu não desarrumo tanto, né? Eu arrumava o guarda-roupa, gente. Guarda-roupa meu é de qualquer um. Porque é melhor arrumar o guarda-roupa do que brigar. Aí a pessoa chegava lá em cima do quarto e falava assim, que eu aprontei? Que eu aprontei. Mas sabe, quando eu arrumava o guarda-roupa, eu ficava tão feliz em arrumar o guarda-roupa, me distraía tanto em arrumar o guarda-roupa, gente, que eu falava assim, não, eu não lembro de nada, porque eu não lembrava mesmo. Eu tô bem, nossa, eu tô tão bem, tá tão gostoso. Arrumar o guarda-roupa, Ju, verdade, tudo limpinho, asseadinho, panela areada, entre outros. Agora, panela, gente, esse pulso aqui não tem força de arear a panela. As minhas panelas são meio vergonhosas, tá? Panela, admiro. Aquela panela areadinha. Olha, se cada carro que tentou bater no meu eu cobrasse R$1, eu já teria 100 aqui, viu? Deixa eu ver aqui mais quem tá escrevendo. E é um ponto que nós aprendemos com a pastora Clau, a organização, gente. A organização. E ela também, quando chegava na casa de alguém, como eu também, não reparo se você é desorganizado, tá? Eu reparo se você é sem Jesus. Sem Jesus. Mas, olha, uma pessoa organizada, ela é muito bonita de conviver, muito gostoso de conviver. Né? Muito gostoso. E ela é próspera. E se Deus quiser, e se muita gente me ajudar, a gente vai esvaziar muita coisa lá na Cidade Dutra também. Em nome de Jesus. Muita coisa para fora que já deu o que tinha que dar, já venceu no que tinha que vencer, já não é mais para estar ali, né, pessoal? Que o Senhor continue nos abençoando,
falamos de Bíblia, falamos da nossa ligação, e eu comecei falando para vocês que eu fui buscar Deus. Durante a manhã trabalhei bastante, e daí eu vi o Senhor já tá colocando no meu coração para ir orar, né? Fora da minha casa, porque parece que dentro de casa é difícil. Eu oro muito na minha casa, mas parece que tem que ter um lugar especial. Fora a casa da gente, fora a igreja. R$101, R$102, R$103, R$104 por cada carro que passa quase por cima do meu. Absurdo. E daí, gente, eu vi que há muito tempo, acho que foi em 2011, meu tio Alfredo deu pra mim uma orquídea no meu aniversário. 2010, acho que foi 2010. E minha mãe, ela tinha o costume de, quando ganhava orquídea, ela ia amarrando na primavera lá no fundo da minha casa, pra em ano ela dar flores. E já desde semana passada a orquídea estava com 3 ramagens enormes de flores assim amarelas, miudinhas, lindas. E a semana inteira passada, eu desejei muito levar aquelas flores que minha mãe plantou no túmulo dela, mas não tive forças de jeito nenhum. E hoje o Senhor me colocou em pé assim, com forças, né, espiritualmente falando. E eu fui até lá, e eu sentei, pus lá um papelzinho, sentei. Gente, eu orei tanto, eu cantei tanto. Eu cantava aquele hino que o grupo a Stephanie e da Michelle cantaram. Aquele que me enxergou, aquele que me resgatou, toda honra, toda glória, aquele que comigo está e nunca me abandonará, a ele a honra, toda glória. Eu cantei, acho que eu orei uns 40 minutos sem parar, chorando, orando. E a única coisa que eu pedi pro Senhor, que ele não tirasse a presença dele, né? Foi lindo esse louvor. E eu cantava, eu vi que já não tinha mais ninguém ali em volta, eu comecei a cantar, eu cantava, eu chorei na presença de Deus, eu orei, eu me esvaziei, como assim, eu vou ficar aqui até o Senhor mandar eu sair, sabe? E foi uma paz que inundou, porque nunca mais fiquei lá muito tempo, eu levo a florzinha, vou embora. E passou cantando, né, Juju? E que gostoso foi, gente. Eu louvava e chorava e sentia a presença de Deus e o sol se pondo ali, foi muito lindo. E é uma dor muito forte, né? É uma dor muito forte. Eu falava assim para Deus, que eu não falo com os mortos, mas falei com Deus e falei: Senhor, eu só queria que a minha mãe pudesse ter visto como eles amadureceram. Eles amadureceram, Senhor. Eu queria que ela visse. Eles amadureceram, eles estão tão lindos. Eu falava de vocês, tá? Eu tava falando de vocês para Deus. Eles amadureceram, Senhor. Eu mesmo não estou acompanhando o crescimento deles, o amadurecimento deles. Eles estão lindos, era tudo que ela queria ver, era tudo que ela queria presenciar. Eles estão sendo, Deus. E eu pedi para o Senhor dar muita força para vocês não desistirem na jornada, para vocês não deixarem a essência desse amor, para vocês não deixarem de ser essas crianças crescidas agora, amadurecidas em Cristo, mas que o amadurecimento não traga em vocês nenhuma arrogância, nenhuma maldade, nenhuma competitividade, que vocês se mantenham assim, humildes no Senhor, mas em crescimento ao mesmo tempo, íntimos com Deus, tendo só medo de perder a intimidade com Deus. É verdade, Stephanie, é verdade. Mantenham essa intimidade com o Senhor, mantenham. Pastora, a gente vai amadurecendo, vai mudando para melhor, não para pior. Não perca a essência, não perca a humildade, não perca o carinho, a paciência, a bondade, porque é isso que eu estava tentando falar no início. Essa é a nossa base foi de amor, a nossa base foi de humildade,
Por quantas vezes as pessoas achavam que a pastora Clau não estava sabendo as coisas, e eu sabia que ela sabia, sabe? Quantas vezes as pessoas achavam que ela não tinha competência de certas coisas, e ela estava abrindo espaço. Eu estava com ela, eu sabia que, o quanto ela se brecava para o meu ministério florescer, o quanto ela se brecou para as pessoas se fortalecerem. Tá certo ou errado, pastora? É humildade, gente. É humildade que Jesus ele se fez homem, viveu entre nós, sem arrogância nenhuma, ele esteve entre nós. Então, muitas pessoas pegam a Bíblia e fica tão arrogante, gente. Ai, fica tão arrogante. E que nós não percamos essa humildade, essa simplicidade, esse modinho gentil de ser, sabe, autêntico também, não perdermos essa autenticidade em Deus. Nós não queremos ficar parecido com os outros. Eu pedia, Senhor, não deixa eles falharem, não deixa eu falhar, não deixa nenhum de nós perdermos a intimidade contigo. O Senhor nos direciona. Eu chorei, gente, eu chorei tanto de saudade e da presença de Deus também, porque pensar que durante todo esse período Ele está nos sustentando, Ele está nos mantendo firmes, Ele está nos abençoando. Então, eu tô até meio inchadinha de tanto que eu chorei, gente. Eu chorei muito mesmo na presença de Deus. Por mim, eu estava lá sentada até agora, daí Deus me manda um telefonema de umas coisas que eu estava orando, particular, e de umas respostas de negócios, assim, particular meu. E eu tava orando e quase entrando numa situação, o Senhor me manda outra, e eu falei, Deus, você até isso me respondeu já, né? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. Seja bem-vinda, Irislene, já estamos no finalzinho, mas seja bem-vinda. Tava contando de nós ontem, Irislene, depois você escuta. Então a gente não pode perder essa essência, gente. A gente não pode perder esse carinho, esse amor que nós conquistamos, nós que conhecemos a pastora Clau, que de alguma forma fomos alcançados pelo ministério dela, pelo amor dela. E aos que estão chegando agora, tem que entrar nesse ritmo, o ritmo do amor, o ritmo de amar um ao outro, de respeitar um ao outro, de menos religiosidade, mais Deus, tá? Menos dogmas, mais Deus. Menos escravidão religiosa, mais Deus. A gente conhece a graça, gente. A gente não precisa de rei, de pastor, não. A gente conhece a graça do bom pastor. A gente não precisa de gancho, a gente não precisa de dedo apontado no nosso nariz, não. Sabe? Isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo. A gente tem o amor de Deus, gente. Vou mostrar que é tão apaixonante viver o amor de Deus, é tão apaixonante viver o amor de Deus, que a gente deixa tudo por amor a Ele, sabe? Não é assim, eu deixo tudo porque na igreja pregou que é errado. Eu tô deixando tudo porque eu tô tão apaixonada por Ele que não dá para viver outra vida. Eu sou tão apaixonada por Jesus que não dá para viver outra história. Falar isso mesmo, eu sou tão... O que a gente sente, eu tô falando que eu sinto, eu sou tão apaixonada por Jesus. Pastora, mas você tem que pregar mais duro. Ai, gente, já foi a fase, né, de ter que ficar lá ensinando detalhes tão duros. Já foi. Vamos vivenciar o bom de Deus, gente, o bom de Deus. Ser apaixonado por Jesus, ser apaixonado por Jesus. A gente não faz besteira, não. Não faz, a gente fica tanto querendo agradar Ele, tanto querendo viver Ele, que a gente abandona as práticas infrutíferas dessa terra. E chega de dogmas, chega de histórias. Tem pessoas que estão vendo Jesus na gente, mas porque é mulher, fica cheia de lorota. Está vendo Jesus na gente, mas porque tem uma unha pintada, fica cheio de preconceito. Misericórdia. Deus é maior na nossa vida. Deus é maior na nossa vida do que todas essas situações. Queridos, que a graça do Senhor esteja sobre todos. Obrigada por esse papo gostoso que, na verdade, são ensinamentos, né? Que vêm para a vida da gente, são ensinamentos que vêm para o nosso coração. Jesus também sentava-se com a multidão e ele falava de uma maneira bem coloquial. Jesus falava usando parábolas para que as pessoas entendessem, né?
Ele sentava e falava usando parábolas. Agora pega lá as cartas de Paulo e taca na cabeça um do outro. Ai, pelo amor de Deus, gente. Sabe, vamos sentar à beira também de um rio e falar de Jesus. Vamos fazer como Jesus fazia, né? Que ele pegava os discípulos, as pessoas em volta, e ia contando. Havia um homem, havia um pescador, havia um lavrador, tinha um pai de família, né? Ele ia contando dessa maneira, gente, para que as pessoas entendessem. E esse é Jesus, é o Jesus que eu sigo, tá? Outra, ele pregava sentado. A pastora Cláudia falava isso, ele pregava sentado. Agora tem que pregar em pé, enfiando o dedo no nariz dos outros. Ai, que Deus nos liberte de tanto dogma. Bruninho, pastora, seja ricamente alcançada pela graça do Pai. Obrigada por ser uma pessoa, pastora, tão amorosa, tão completa em Deus, por nos mostrar o caminho do Senhor dessa maneira tão... Ai, que meu telefone aqui, tão surpreendente, de maneira tão racional e tão surpreendente. Agradeço a Deus pela sua vida, eu também pela sua, Bruno. Você pode estar morando longe, até frequentando com seus sogros outra denominação, mas você é bem, subimos com Jesus, isso é fato. E você está lá levando essa simplicidade, essa simplicidade e esse poder para o coração de pessoas que já estão cansadas de ter medo de Deus, estão querendo ser íntimas com Deus. E a intimidade com Deus é uma coisa incrível, a gente sabe respeitá-lo. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Obrigada por tudo, tá? E vamos fazer o final de semana da gente ser surpreendente. Surpreendente, tá? Sábado encerra a campanha. Minha família é uma bênção. Ai, é tão lindo escutar as pessoas falando: a minha família é uma bênção. É lindo escutar, muito lindo. Domingo é Santa Ceia do Senhor. Oh, glória a Deus. Daí, depois, dia 15, 2 domingos depois, batismo nas águas. Deus continue te abençoando também, Pastor Mário. Deus abençoe. É isso aí, gente, ó. Um beijo no coração de cada um. E fiquem na santa e bendita paz, em nome de Jesus. Até, gente. Se tiver alguma coisa extraordinária antes dos dias da live, eu faço pra vocês, tá bom? Eu mostro pra vocês. Beijos.